Olá, logístico! Olá, logística! Bem-vindo a mais um Papo de Logística Sem Mistérios. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, sou produtor de conteúdos, sou criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. A ideia então desse papo de logística é sempre trazer algum tema importante, interessante para a nossa discussão. Toda semana nós estamos trazendo aqui algum tema para ser discutido. E desde já eu deixo o convite para que você deixe o seu comentário no nosso vídeo, fale sobre a sua experiência, a sua opinião a respeito do tema. É muito importante essa troca, né? A partir disso a gente consegue promover uma discussão sobre o assunto. Se você também não ainda assinou o nosso canal, eu te convido a que você assine o nosso canal, dá um like aqui no vídeo para ajudar na divulgação, ativa o lembrete, porque assim sempre que nós estivermos subindo com algum material, você vai ser comunicado. O Papo de Logística ele acontece todas as quintas-feiras. E o tema que nós trazemos nessa semana, ele está relacionado com o capital humano das empresas. Na verdade, a pergunta que a gente está fazendo é a seguinte: tem como otimizar o ambiente de trabalho das equipes na área industrial? Esse é o assunto que a gente vai discutir hoje aqui no nosso Papo de Logística. Bom, a gente sabe que quando vai instalar uma nova operação, né, quando a gente vai criar uma nova instalação de uma operação logística, existem uma série de custos associados a essa instalação. Normalmente, nas operações, você tem os custos relacionados com os equipamentos, os custos relacionados com o transporte, por exemplo, no caso da necessidade de movimentação do produto. E um custo que cada vez mais tem chamado a atenção é o custo de pessoal. E por que isso? Porque na realidade hoje em dia nós temos cadeias de suprimento cada vez mais complexas, operações cada vez mais complexas, uma variedade de produtos cada vez maior, né? Isso fruto das necessidades do próprio mercado. E com isso você acaba tendo a necessidade de equipes mais bem treinadas, mais bem capacitadas. A qualificação das equipes passou a ser um fator de grande importância que acaba impactando diretamente os custos de pessoal. Então, criar um ambiente de trabalho que seja favorável a essa equipe, a essa atividade, a essa operação, é um fator cada vez mais importante. E isso acaba também impactando na própria formação das equipes, né? Os próprios trabalhadores eles estão cada vez mais exigentes em relação à qualidade do ambiente de trabalho. E isso acaba fazendo com que muitas vezes você tenha uma grande movimentação de empregados, né? Um grande turnover de empregados, porque alguns insatisfeitos acabam desistindo de trabalhar naquele tipo de operação e isso acaba trazendo para a empresa custos maiores porque ela tem que treinar mais pessoas, ela tem que contratar mais pessoas para conseguir realizar adequadamente essas operações. Então, todo esse cenário tem feito com que o custo de pessoal seja cada vez mais importante dentro de uma cadeia de suprimento. E por isso as empresas, então, passaram a ter um olhar bastante específico em relação às suas equipes de trabalho e aos ambientes, a forma como essas equipes de trabalho operam, né? O ambiente em que elas operam, fazendo com que seja um ambiente cada vez mais agradável para que a produtividade dessas equipes ela seja incrementada. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a importância do engajamento das equipes nas operações. Isso é fundamental, porque na realidade os empregados, né, as equipes, né, os operários, os trabalhadores,
eles estão diretamente relacionados com as operações. Em muitos casos, eles estão diretamente relacionados aos próprios clientes das empresas. Então, é muito importante que haja esse engajamento, ou seja, que a equipe ela se sinta motivada ao desempenho daquela atividade, porque isso vai, além de impactar diretamente a sua produtividade, em muitos casos, ele vai impactar diretamente o relacionamento com o cliente. Então, por exemplo, se você tem lá um serviço de atendimento ao cliente, o seu cliente faz um contato com o serviço de atendimento e ele é mal atendido por esse serviço de atendimento ao cliente, porque de repente a pessoa que o atendeu não está satisfeita com aquela atividade, trabalha num ambiente que não lhe é favorável, não gosta de trabalhar ali, esse mau atendimento que o cliente vai receber, fruto dessa realidade, né, fruto dessa situação daquele empregado, ele vai trazer impactos diretamente aos resultados da empresa, porque esse cliente ele pode até deixar de ser cliente da empresa pelo fato de ter sido mal atendido. Então, esse engajamento ele é fundamental. Eu citei aqui um exemplo que é o do serviço de atendimento ao cliente, mas em todas as operações, por exemplo, as equipes relacionadas ao controle de estoque, elas têm que estar motivadas a fazer essa manutenção de estoque, elas têm que estar motivadas a trabalhar da melhor forma possível para garantir a integridade do produto armazenado, para garantir a quantidade do produto armazenado. Quando for feito algum balanço de inventário, esse balanço de inventário ser feito adequadamente. Então, essa motivação ela é fundamental. Além disso, as equipes elas estão muito interligadas dentro das operações logísticas, né? Porque essas operações elas são interligadas entre si, elas são interrelacionadas. Então, as próprias equipes elas também se interrelacionam e o fluxo dessas informações, o fluxo dessas relações entre as equipes também tem que ser favorável. Então, o engajamento ele é fundamental, né? Equipes não motivadas, equipes não engajadas nas operações que elas estão desempenhando, certamente trarão problemas para a empresa, problemas de várias naturezas, problemas de várias ordens, inclusive, como eu comentei, pode trazer impacto diretamente com o cliente da empresa. E eu citei a questão do impacto com o cliente, mas o mesmo vale na outra ponta da cadeia, impacto com o fornecedor, né? Então, o fornecedor que também tenha dificuldades de se relacionar com a empresa, ele pode em algum momento desistir de ser fornecedor daquela empresa e passar a ser fornecedor de outra. Então, é muito importante esse ambiente favorável ao engajamento das equipes nas operações que elas desempenham. Um segundo aspecto muito importante também é a participação das equipes no processo de tomada de decisão. E isso pode parecer estranho, né? Porque na realidade muitas vezes esse processo de tomada de decisão ele acaba vindo, né, das funções hierárquicas maiores, mais elevadas, mas na realidade são essas equipes que estão ali no dia a dia da operação, são essas equipes que têm conhecimento dos processos, que têm conhecimento dos pontos de melhoria, dos pontos frágeis desses processos e que podem contribuir em muito para o melhor desenvolvimento desses processos, né, para a gestão dos riscos associados a esses processos. Então, a participação dessas equipes no processo de tomada de decisão, ele é muito saudável, porque são eles que estão lá na ponta, são eles que conhecem melhor as dificuldades, né? São eles que sabem exatamente quais são os principais gargalos nas operações que eles realizam. Então também esse ambiente mais favorável, né, esse ambiente de trabalho melhor para essa equipe vai favorecer a que ela se sinta também motivada a contribuir nesse processo de tomada de decisão, né? Ela vai se sentir motivada a colaborar, ela vai se sentir motivada a ajudar, a propor ideias, a propor melhorias, a propor novos procedimentos, porque ela sabe, né? Ela sente na realidade
que ela tem esse retorno por parte da empresa na medida em que a empresa está preocupada em olhar para essa equipe enquanto uma equipe que precisa de um ambiente favorável de trabalho. Então, é também muito importante, né, essa preocupação e esse olhar para a equipe, para as necessidades da equipe enquanto trabalhadores, né, enquanto força de trabalho, porque isso contribui para que essas equipes se sintam motivadas também a colaborar com a própria empresa nesse processo de tomada de decisão, nesses pontos de melhoria de processos, né, nesses pontos de dificuldade, de gargalos, e que elas, por conhecerem melhor, por estarem ali diariamente, conseguem propor sugestões para que a empresa possa analisar e implantar e dessa forma melhorar os processos das operações. Um fator também de grande importância nesse processo e que também traz benefícios às equipes é o treinamento, é a capacitação dessas equipes. E esse é um ponto que é muito importante que se dê uma atenção muito grande, porque principalmente naquele tipo de operação que é muito repetitiva, né, a possibilidade de serem criados vícios operacionais é muito grande, né? É aquela velha história de uma coisa que você está sempre acostumado a fazer e que de repente você começa a dar aquele jeitinho, né, para conseguir acelerar um pouco mais o resultado, e você acaba se acostumando com aquilo e nem percebe que eventualmente aquilo pode estar trazendo também algum tipo de impacto negativo ao produto ou à própria operação. Então, o treinamento, a capacitação, ele é fundamental para o melhor desempenho da equipe. Mas a gente não fala aqui só de treinamento e capacitação nas operações. Eu estou falando também no treinamento que permita ao empregado se sentir mais bem preparado para as suas funções. E isso passa muitas vezes, por exemplo, por um treinamento em algum idioma, né? Por um treinamento no uso de alguma ferramenta, de algum software, de algum aplicativo, né? Que possa fazer com que ele tenha melhores condições de realizar a sua atividade. Então não é só o treinamento, a capacitação naquele procedimento que ele está acostumado a fazer, o que ele tem que desempenhar diariamente, mas também e tudo aquilo que possa ser um incremento de conhecimento para o empregado, né? Para que ele se sinta mais valorizado, para que ele tenha o seu conhecimento ampliado. Na verdade, quanto mais conhecimento a gente tiver, melhores condições a gente tem de realizar as nossas atividades. Isso vale para tudo, né? Para as nossas operações, isso vale para a nossa vida. O conhecimento, ele sempre abre novas oportunidades. Então, oferecer essa possibilidade de conhecimento aos seus empregados é um fator de motivação muito grande. Então, muitas vezes, empregados que por uma determinada condição, situação, não conseguiram concluir seus ciclos básicos de aprendizado, as empresas podem oferecer essa possibilidade dele concluir o seu aprendizado, pode oferecer para aqueles que são graduados oportunidade de fazer pós-graduações. Isso tudo contribui para que o empregado se sinta mais motivado, ele se sinta valorizado na sua função e ele tenha condições de desempenhar melhor a sua atividade na medida em que ele tem um conhecimento mais ampliado. Isso permite até que ele possa alçar novos voos dentro da empresa, atingir novos patamares de atividades, novos patamares até de funções, na medida em que ele vai se sentir mais capacitado, mais habilitado, né, para desempenhar aquelas atividades. Então, o treinamento ele sempre é importante. Mesmo que o empregado já esteja acostumado a fazer aquela atividade, a reciclagem, a capacitação, ela sempre é importante porque ela sempre vai permitir um novo olhar, né, sobre aquilo que está sendo feito, a forma como está sendo feito, e o próprio empregado vai perceber ali os vícios que ele adquiriu e as formas que ele tem para corrigir esses vícios e evitar que esses vícios cresçam e tragam impactos cada vez maiores ainda nas suas atividades.
Então, quando a gente fala em criar ambientes de trabalho mais favoráveis, né? Normalmente a gente já percebe nas empresas uma grande preocupação em relação a esses ambientes nos seus escritórios centrais, né? Então, criar ambientes mais ventilados, com uma iluminação natural mais acentuada, criar um ambiente colaborativo entre os empregados, algumas salas para descanso, refeitórios, então uma série de estruturas que são criadas normalmente nos escritórios para criar ali um ambiente favorável, criar ali um ambiente diferenciado para o desempenho da atividade. A questão é, na área industrial também não se consegue fazer isso, né? Por que só o foco nos escritórios, por que só o foco nas partes mais corporativas e não olhar também para o desenvolvimento das suas áreas industriais? Então eu queria chamar a atenção aqui para um instituto que foi criado em 2014, que é o International Well-Building Institute, que ele estabeleceu, né, criou alguns padrões de melhoria de ambientes de trabalho, e esses padrões eles podem ser aplicados em diferentes áreas da empresa. Na realidade, ele tem esses padrões, eles têm uma série de itens. A gente vai apresentar aqui 10 desses principais, vamos dizer assim, os 10 tópicos mais importantes, né, os top padrões desse instituto, que é com o objetivo de mostrar que são coisas relativamente fáceis de serem implantadas e que podem trazer um grande benefício, como a gente já comentou aqui, para a criação de um ambiente de trabalho favorável. Então, o primeiro ponto é uma maior automação nas atividades. Então, por exemplo, a criação de equipamentos automatizados, utilizando inclusive a robótica em alguns casos, isso evita, por exemplo, que o empregado tenha que se locomover muito pelo ambiente, tenha que se curvar, tenha que levantar o peso, por exemplo, de uma caixa, né, de um produto, de uma embalagem do produto. Então, a automação, né, dessas operações, ela contribui para uma melhoria física, inclusive, do empregado, favorecendo a sua atividade, evitando que ele tenha um desgaste maior na sua saúde física pelo fato de que essa operação pode ser realizada de uma forma mais automatizada. O segundo ponto é a criação de espaços que permitam a integração das equipes. Então, espaços como cafeterias, salas de repouso, em alguns casos até ambientes externos que permitam confraternizações de aniversariantes, de comemorações. Esses espaços, eles são fatores que favorecem a integração das equipes, né? E quando a gente fala em integração de equipe, veja bem que a gente não está falando só da integração de um conhecer o outro, né? Muitas vezes nessas integrações acontecem aquelas conversas em que um relata um determinado problema que teve e o outro pode ter a solução para aquele problema. Então, a integração, ela não é apenas uma questão social dos empregados se conhecerem, mas através dessa integração a empresa também consegue benefícios em relação às próprias operações. Por isso é muito importante a criação desses espaços de integração. O terceiro ponto é a criação de espaços para exercícios físicos. Aí a gente está focado especificamente na questão física, né? No desgaste físico dos empregados durante as suas atividades. Então, salas de ginástica, trilhas para caminhada, né? Espaços onde os empregados eles possam dedicar uma certa parte do seu tempo para fazer uma atividade física, claro que com acompanhamento médico, né? Não é sem esse compromisso, porque aí é importante estar integrado com o próprio programa médico da companhia, da empresa, mas essas salas de ginástica ou esses espaços de trilha para caminhada ou quadras para determinados momentos
poderem ser realizados alguns jogos entre as equipes, isso tudo favorece esse desenvolvimento físico, que é fundamental, né? É fundamental para o melhor desempenho da atividade. A pessoa se sentir bem fisicamente, então ajuda no combate à obesidade, ao tabagismo, uma série de programas que podem ser criados junto a essas áreas com o objetivo de promover a saúde do empregado. O quarto ponto são os locais próximos, sempre de uma maneira geral, às áreas de trabalho para favorecer as atividades dos empregados. Então, por exemplo, se ele quer beber uma água, que o bebedor não esteja muito longe, né? Que ele tenha espaços próximos para carregamento de celular, para ele poder relaxar um pouco durante a sua atividade, uma área de descanso, que isso tudo seja próximo da área de trabalho. Porque com isso você favorece a que ele se sinta confortável de ir até esses lugares sem ter que caminhar muito, sem ter que se movimentar muito, sem ter que fugir muito da sua atividade, né? Então sempre esses locais de suporte, vamos dizer assim, sejam próximos às áreas de trabalho. O quinto ponto está relacionado aos estacionamentos próximos às áreas das instalações, né? Isso porque aqueles empregados que vão para o trabalho de carro e que utilizam esse estacionamento também não tenham que se locomover muito entre o estacionamento e a instalação, e principalmente que nessa rota, né, em que ele vai caminhar até a instalação, que se evite, por exemplo, um trânsito muito acentuado, principalmente até trânsito de caminhões, por exemplo, no caso de centros de distribuição ou instalações de armazenagem, porque isso vai reduzir também a possibilidade de acidentes, né? Então o objetivo aí é fazer com que o empregado, desde o estacionamento até a instalação, ele tenha um caminho fácil, né, que não seja tão distante e seguro, né, evitando que ele possa correr algum risco de acidente nesse trajeto entre o seu veículo e a instalação. E o sexto ponto está relacionado com aqueles empregados que não vão de carro, né? Que seria a facilidade de locomoção até o transporte público, seja por uma maior proximidade, seja, por exemplo, pela oferta de algum veículo, de algum ônibus, algum micro-ônibus que possa levar os empregados da fábrica, né? da instalação, até o ponto de transporte público mais próximo, sempre procurando favorecer esse trajeto, sempre procurando favorecer que o empregado consiga chegar de uma maneira segura, né? Evitando dessa forma que você tenha a possibilidade de acidentes ao longo desse percurso entre a instalação e o transporte público. O sétimo ponto está relacionado com horários e escalas flexíveis, né? Isso é uma facilidade para que o empregado se sinta menos estressado em relação ao início da sua atividade. Então, por exemplo, às vezes uma pequena flexibilidade nos horários de entrada, algo como 15 minutos, é suficiente para que o empregado não precise, por exemplo, sair correndo, né, do ponto de ônibus até a fábrica pelo fato de estar relativamente atrasado. Ele sabe que existe uma folga, ele sabe que existe uma tolerância que pode ser tratada num banco de horas, por exemplo, mas essa flexibilidade ajuda a que ele se sinta mais tranquilo em relação a percorrer esse trajeto de uma forma mais segura, evitando também, nesse caso, que aconteçam acidentes nesse percurso. O oitavo ponto está relacionado ao acesso e conectividade à rede Wi-Fi dentro da instalação. Isso para facilitar, claro, primeiro o desempenho da atividade pelo fato de estarem conectados com os sistemas da própria companhia, né, permitindo que ele possa então manipular corretamente esses sistemas, né? Mas também relacionado à própria facilidade para o próprio empregado, né? Nós todos sabemos que hoje em dia a nossa vida muitas vezes está dentro de um aparelho celular, né? A gente ali acessa banco, a gente acessa outros tipos de serviço, então essa conectividade ela auxilia muito a que o empregado possa também tomar conta das suas atividades diárias. É claro que pode haver um controle, né, sobre que tipos de aplicativos possam ser utilizados, né, para evitar que você também tenha o empregado
utilizando o tempo para acesso a sistemas que não sejam necessários nem para ele nem para a empresa, mas essa conectividade é muito importante para permitir essa liberdade de acesso, né, do empregado, tanto aos sistemas da empresa quanto a alguns aplicativos que ele necessita usar no seu dia a dia. E os dois últimos pontos sugeridos, né, pelo Instituto estão relacionados a questões de facilidade do desempenho da atividade. O primeiro deles é em relação à iluminação. Então é claro que um ambiente bem iluminado ele facilita, né, que você desempenhe a atividade de uma forma mais focada, mais centrada, né, evitando que você tenha algum tipo de acidente por falta de iluminação, né, por estar num ambiente escuro, ou você possa tropeçar em alguma coisa, e de preferência também iluminação natural, né, a facilidade de ter iluminação natural, isso também cria no empregado uma sensação de conforto maior. E o 10º ponto está relacionado com a ventilação, que da mesma forma é um fator climático, vamos dizer assim, que contribui para o bem-estar no desempenho da atividade. Então, que se promova uma ventilação natural, utilização de ar-condicionado, mas que tenha uma ventilação que permita um ambiente agradável, né? Que você não se sinta ali dentro daquela instalação sufocado para desempenhar a atividade. É claro que em algumas situações isso não tem como fazer. Então, por exemplo, numa planta industrial em que você tem fornos, reatores, equipamentos que produzem energia, é um ambiente aquecido, é um ambiente com um nível de temperatura maior, e aí não tem como você resfriar essa unidade. Mas, por exemplo, num armazém, num depósito, num centro de distribuição, é possível ter um controle mais adequado da temperatura que está dentro do ambiente para o desempenho da atividade do empregado. Então, esse fator também é um fator importante, considerado aí como um dos 10 mais importantes pelo Instituto. Então, como vimos, né, existem algumas medidas que podem ser adotadas pelas empresas nos ambientes também industriais que vão favorecer o melhor desempenho da atividade das equipes, que vão favorecer com que elas operem ou trabalhem de uma forma mais focada, mais comprometida, e isso vai certamente trazer impactos na sua produtividade e no resultado dos negócios e no relacionamento com os clientes, no relacionamento com os parceiros da cadeia de suprimento de uma maneira geral. Então, esses cuidados, eles são importantes, as empresas devem estar atentas a essas propostas, a essas ideias, né? De maneira a que ela consiga, então, manter essa equipe de trabalho engajada, essa equipe de trabalho interessada naquela atividade, né, de desempenhar aquela atividade bem, satisfeita, feliz, e dessa forma vai operar melhor e com certeza vai trazer melhores resultados para os negócios da empresa. Então, se você gostou desse nosso papo de logística, se você acha que esse assunto é importante, deixa aqui no vídeo o seu comentário, fala um pouco sobre a sua experiência, né? Mesmo que você não cite o nome de empresas, mas como é que é o ambiente de trabalho em que você hoje está desenvolvendo a sua atividade? Ele está adequado? Ele é ergonômico? Você se sente bem? Você se sente confortável nesse ambiente? Coloca lá nos nossos comentários, no comentário aqui do vídeo, coloca a sua opinião e a gente vai ter oportunidade de trocar essas experiências, ouvindo, né, o que cada um tem a falar a respeito desse tema. Você acha que é importante esse assunto? Você pode achar que não seja. Então, coloca lá, deixa o seu comentário e a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, tá? Se você gostou desse vídeo, dê aquele like, ajude a divulgação. Se você ainda não está inscrito no nosso canal Logística Sem Mistério, aproveite essa oportunidade para fazer a sua inscrição, ativa o lembrete, a gente está sempre produzindo material e colocando aqui, então assim você vai ser informado de tudo aquilo que está sendo produzido.
Eu agradeço a sua atenção nesse nosso papo de logística de hoje e eu espero você na próxima semana, quando a gente vai trazer mais algum assunto sobre esse mundo da logística para a nossa discussão. Até lá, então.